Um dos maiores problemas da igreja dos nossos dias são as falsas conversões. E elas, infelizmente, são mais comuns do que a gente espera. Porque a falsa conversão, ela não só atinge aquele que está vivenciando esta falsa conversão. Ela atinge todos os que estão ao redor. As falsas conversões, elas prejudicam a comunhão dos santos. As falsas conversões prejudicam a liderança da igreja. Tem pastores que não são convertidos. Líderes que nunca foram transformados. E eles estão à frente da igreja. Eles estão lá. Então, as falsas conversões é um problema sério que a igreja tem que lidar. E no texto de hoje, a gente vai ver que após uma grande alegria em Samaria, após ver o povo sendo liberto pela pregação de Filipe, Lucas nos apresenta uma história sombria, uma história necessária, mas sombria, de alguém que tenta comprar o poder que vem do Senhor, mostra-se uma coisa que ele não é. Ele nos ensina, essa passagem nos ensina que nem toda fé declarada é fé verdadeira. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso é Jesus Cristo. Aqui encontramos um homem impressionado com o poder do Evangelho. E muitos de nós podemos ficar impressionados com o poder do Evangelho. O poder de salvar vidas, de transformá-las. Milagres acontecem no nosso meio. Quantas e quantas vezes nós não somos assim alegrados com as notícias de grandes feitos do Senhor no nosso meio? Que a gente fica impactado e alegre, feliz. Então o Evangelho tem essa capacidade de impressionar as pessoas. Mas nem tudo que impressiona gera quebrantamento, gera mudança de vida. Essa passagem serve como uma advertência amorosa para nós, de que nós podemos confundir movimento com transformação, efervescência de gente com conversão verdadeira, números com verdade. Os números nem sempre apresentam a verdade. Os movimentos que parecem tão poderosos, às vezes não são da parte de Deus. E as coisas que às vezes acontecem no nosso meio, que parecem ser positivas, não estão gerando mudança. Essa é uma coisa que a gente precisa entender, que a gente lida dentro da igreja. Portanto, é possível estar perto do Evangelho. É possível estar dentro da igreja. É possível estar sentado nos bancos. É possível ter vindo aqui, sido apresentado e batizado. Tudo isso é possível, mas está longe da salvação. Você pode estar perto do efeito do Evangelho, mas pode estar muito longe ao mesmo tempo de ter sido alcançado e modificado por este Evangelho. Essa é uma realidade que é triste, dura, mas real. O tempo todo ela existe no nosso meio, infelizmente. Então, a pergunta que nós queremos fazer ao texto nessa manhã é: por que é possível estar perto do Evangelho e ainda estar longe da salvação? Por quê? Porque eu posso estar dentro de uma igreja, ouvindo o sermão de todo domingo, sendo confrontado e às vezes exortado, às vezes animado, fortalecido, e mesmo assim está longe da salvação. Por quê? Por que isso é possível? É sobre isso que nós vamos ver. E o texto, a gente estrutura esse texto, ele tem uma estrutura natural, em 5 pontos, em 5 passos, que a gente vai para o primeiro. Primeiro deles, é possível estar perto do Evangelho e ainda estar longe, porque ficamos fascinados por poder. Nós temos uma tendência natural de gostar de poder, de ver nosso nome na boca das pessoas, de saber que estão falando de nós.
Ora, veja, o verso de 9 a 11 mostra isso. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele um grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Olha como é que o povo dizia sobre Simão. Este homem é o poder de Deus. Chamando-o o grande poder. Era assim que a multidão chamava ele. Aderiram a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Ora, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que aqui nesse texto, as artes mágicas, no verbo no seu original, refere-se a práticas ocultistas, manipulações espirituais. Simão gostava de ser visto como o grande poder de Deus, uma falsa espiritualidade centrada no seu ego. Ele conduzia o povo a Deus, entre aspas, mas atraía, ele não conduzia o povo a Deus, mas atraía o povo para si mesmo. A ideia não era que o povo conhecesse o grande poder de Deus, mas o grande Simão. A ideia não era ser confrontado com o poder do Senhor, mas ser visto diante do povo. A igreja é um lugar que atrai pessoas que são assim. A tentação de estar na frente, de ser notado, aplaudido, falado, tudo isso pode ser conseguido dentro de uma igreja. No meio do povo de Deus. Você pode alcançar fama. Você pode alcançar lugar de prestígio. Você pode alcançar lugar de destaque dentro da igreja, servindo na igreja, supostamente estando aqui. E muitas vezes nós somos fascinados por isso, por essa dinâmica, por esse poder. Era isso que estava acontecendo na vida desse homem. Lembre-se, Samaria era uma região perto da Judéia, de Jerusalém. E Samaria estava sendo impactada com o evangelho que foi pregado por Filipe. Os versos anteriores, a partir do verso 4 diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe estava pregando a palavra, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. Mas quando Filipe está anunciando Cristo, lá já tem outro anunciando o seu próprio nome, Simão. A diferença entre Simão e Filipe, o contraste que o texto quer mostrar é que Filipe pregava o evangelho, Simão falava de poder, através de artes malignas. O texto de Apocalipse 17:8 diz que os feiticeiros, é um texto paralelo a esse, não herdarão o reino dos céus. Em outros lugares das Escrituras, magia é considerada, em Antigo Testamento, magia é considerado um poder paralelo, enfraquecido, lógico, dentro do reino, um poder parasita, que pode imitar os grandes feitos de Deus, uma caricatura. Mas pode acontecer de você ver grandes coisas acontecendo e pensar que é da parte de Deus, e não é. Lembre-se, é de Satanás. Muitas coisas que têm acontecido no meio da igreja não quer dizer que o poder de Deus está operando, mas a mágica está havendo, a manipulação está ocorrendo. Porque Simão pode fazer isso. Simão pode ser dito dele que ele tinha grande poder de Deus. E por que não hoje? Por que não pode acontecer isso nos nossos dias hoje? Então, muito cuidado com isso, meus irmãos. Então, a aplicação desse primeiro ponto é: veja, onde o foco é poder, não a glória de Deus, o coração já se mostra corrompido. O evangelho confronta o ego, ele não alimenta. O evangelho diz que nós somos incapazes de sermos salvos, não diz que nós somos grandes servos. O evangelho diz que nós carecemos do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O verdadeiro evangelho coloca a gente numa posição de total dependência, não uma posição de busca de poder. O verdadeiro evangelho é o contramão do que as pessoas estão buscando hoje.
O verdadeiro evangelho é o caminho da humilhação, do sofrimento, de pegar a nossa cruz, segui-lo, negar a si mesmo, renunciar, tomar a cruz e seguir. Essa é a mensagem cristã, é a mensagem do evangelho. Não é a mensagem do poder. Não é a mensagem de buscar poder. Quantos Simãos não temos hoje? Quantos Simãos existem por aí? Acostumados a ter apenas... Nós estamos nos acostumando a olhar apenas para os figurões das mega churches e criticá-los pelas suas mafiosas redes de poder. Mas espera aí, a gente gosta muito de fazer isso, apontar para os figurões de mega church que tem manipulado o povo. É verdade, existe mesmo, mas espera aí. Mas quanto também nós não gostamos disso? Quantos de nós também não queremos ter a mesma fama? Queremos ter a mesma quantidade de seguidores nas redes sociais? Queremos ter a mesma influência? A simonia não é coisa só que atinge os grandes figurões. A simonia é coisa que atinge crente comum. Pela vaidade dos nossos corações, meus irmãos. Quantos de nós não queremos a mesma coisa? Ao invés de querermos o caminho da humilhação, do quebrantamento, de se colocar diante do Senhor. A segunda coisa, o segundo ponto que está igualmente aí no texto, por que a gente pode estar perto do Evangelho e longe da salvação? Primeiro, porque a gente gosta de poder. Mas depois, porque ficamos impressionados apenas, impactados, e não somos transformados. Veja, o verso 12 e 13, que está aí na sua Bíblia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Porque muitas vezes a gente pode estar perto do Evangelho e longe da salvação, porque podemos ficar impressionados com o poder do Evangelho, mas sem ser transformado por ele. Veja, Simão estava extasiado. Simão estava assim, abobalhado. Simão estava olhando, dizendo assim, pregando. Ele fica impactado com os sinais. Veja que o texto diz, observando, extasiado, os sinais, e não a mensagem. Os sinais e grandes milagres praticados. O que chamava a atenção de Simão não era o anúncio do evangelho da boca de Filipe, mas era o efeito do evangelho na vida das pessoas. Que era a cura do paralítico, que era os endemoniados sendo libertos de espírito imundo. Isso é que chamava a atenção. Isso é que fazia Simão ficar concentrado. Ele estava perplexo pelos grandes milagres e não pelo Evangelho. As Escrituras distinguem. Nós podemos ter uma fé histórica, nós podemos ter uma fé temporária e nós podemos ter uma fé salvadora. Tem gente que acredita no Jesus histórico. Essa é a fé histórica. Não, Jesus existiu, claro. Não há possibilidade de negar a existência de Jesus por causa da quantidade de testemunhos e relatos históricos. Muito mais testemunho e relato histórico do que a existência de Sócrates, por exemplo. Então, qualquer filósofo diz abertamente que Jesus existe. Existiu, é óbvio. Isso é uma fé apenas histórica. Existe a fé temporária, que é aquela da beira do caminho. Se lembra que a semente é jogada? Produz aqui ou acolá, parece que produz um certo efeito, mas não tem raiz absoluta para haver transformação. Esse é outro tipo de fé. É uma fé temporária. É aquele crente que vive vindo e indo. Sabe como é que é? O vento dá, ele vem. O vento vai e ele vai embora. E ele fica nesse movimento de vir e ir, e ele vai assim. Agora, o que nós estamos falando, o que é necessário e o que a Bíblia nos ensina é uma fé transformadora, uma fé salvadora que tira a gente da prática dos nossos pecados e nos faz parecer cada dia gradualmente, através do processo de santificação, mais com Cristo. Se você olha para trás, meus irmãos, meu irmão, e você vê a mesma pessoa que você era antes da sua conversão,
pode ser que você tenha tido apenas uma fé histórica, uma fé temporária. Nós precisamos de uma fé que nos transforma ao caráter de Cristo, que vai fazendo a gente parecer mais com Cristo. Aplicação desse ponto. É possível crer com a mente e continuar perdido no coração. Milagres não salvam ninguém. Milagres acontecem a pessoas boas e as pessoas más. As pessoas convertidas e as pessoas que não são convertidas. Milagre acontece com todo mundo, porque todos estão debaixo da graça maravilhosa e inefável do nosso Deus. Então, tudo acontece com todos. Coisas boas acontecem com gente ruim ou com gente boa. Coisas ruins acontecem com gente boa e com gente ruim. Milagres acontecem com o bom e com o mal. Não tem diferença. A diferença é quanto eu estou sendo transformado o meu caráter ao caráter de Cristo. Aí é que a gente percebe a diferença. É quanto eu estou me parecendo mais com o Senhor Jesus. Aí você percebe a diferença. É aí que a gente começa a mudar. Não é? É dessa maneira que a gente percebe. Então, lembre-se disso. Nós não estamos buscando uma fé que se impressiona com os grandes milagres. Nós estamos buscando uma fé que transforma a nossa vida. Terceiro ponto, terceira coisa que está aí. Por que é possível estar perto da fé, do Evangelho e não estar perto da salvação? Terceiro, porque queremos ter o que não se pode comprar. Eu disse isso para as crianças. Simão, veja o que acontece nos versos 14 e 19. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui, que a gente já vem construindo essa ideia teológica lá de Atos, lá do começo, é que a oração dos apóstolos, por imposição de irmãos, para que eles recebessem, o Espírito Santo, não é a questão de como nós vemos hoje, a questão da segunda bênção. Em muitas igrejas, que é dito que a gente precisa ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Observe, esse é um momento histórico, um momento que está sendo consolidado a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Um momento onde Cristo já tinha enviado os seus apóstolos e eles já tinham experimentado o dia de Pentecostes em Atos 2. Que o Espírito Santo só tinha descido em Jerusalém. Então veja, Atos, Lucas está mostrando aqui um registro que mostra claramente que nós estamos num período fundacional da igreja. É um período de fundação da igreja nos nossos modelos. A igreja do Velho Testamento também ela existiu, mas ela existiu num modelo diferente. Agora no Novo, é o Espírito Santo que lidera essa fase da igreja. Então entenda, Lucas está fazendo assim, Atos 2, Jerusalém. Atos 8, Samaria. Atos 10, as outras regiões fora da Judéia. E Atos 19, aqueles discípulos de João Batista que não tinham recebido poder. Então, os 4 capítulos vai ter a mesma coisa. Sabe por que eu digo isso? Quem é que estava pregando? Filipe. Por que Filipe não orou e pôs as mãos? Hã? Por que Filipe não veio e disse assim, eu tenho poder, desça sobre vocês o Espírito Santo? Por que Filipe não fez isso? Não era ele que estava pregando? Não era ele que estava fazendo os milagres? Porque era preciso entender que depois de Jesus precisava da autenticação apostólica para que em cada lugar que o Espírito Santo fosse descer até os confins da terra, eles precisavam ser feitos pelos apóstolos. E só houve descida do Espírito Santo quando os apóstolos oraram. Para mostrar para mim e para você que apóstolo não existe hoje. Era um período fundacional.
Era um período daquela época e que essa oração de imposição para que o Espírito Santo viesse era apenas um período de atestar a nova fase da igreja. É por isso que a gente não acredita, de hipótese nenhuma, na cobertura apostólica dos nossos dias. Já viram falar nisso ou não? Pastores que buscam cobertura apostólica, que buscam estar debaixo de pessoas que receberam um chamado todo especial para liderar outros, e geralmente isso é feito através de pagamentos mensais, porcentagem de arrecadação da igreja desses pastores. Isso chama-se simonia. Quem compra poder, quem quis comprar poder foi Simão. Simão quer comprar o Espírito Santo. Aqui nasce o termo simonia. Usar o sagrado em benefício próprio. Ele não queria ser cheio do Espírito, mas controlar o Espírito. Me dá aqui. Deixa eu comprar de vocês, para quando eu impor a mão sobre outros, eu faça descer. Filipe, que estava pregando, e o efeito do evangelho acontecendo, não tinha esse poder. Simão queria. Aí é onde surgiu o termo simonia, comprar o poder do Senhor, comprar aquilo que não pode ser comprado. Para quê? Para que se haja autoridade, se haja poder naquela pessoa que adquire esse suposto bem. Então entenda, ele não estava querendo ser enchido do Espírito, transformar a pessoa de Cristo, não, ele estava querendo manipular o Espírito de Deus. É o que hoje, infelizmente, no movimento de cobertura espiritual, acontece aos montes, não só no Brasil, no mundo. Então, quando a gente fala que tudo não é novo, tudo só apenas toma uma cara diferente, mas que todos os pecados a gente já viu debaixo do sol, que todos esses movimentos aí que acontecem já existiram, e aí está aqui a prova. Hoje, pastores pagam a supostos apóstolos a cobertura espiritual mensal, arrecadação de suas igrejas, porque eles dizem que não se pode fazer o trabalho sozinho, tem que estar debaixo de uma cobertura. Primeiro, cadê os apóstolos hoje? Quem foi que andou com Cristo? Quem foi que viu a sua ressurreição? Quem foi que escreveu Bíblia? Os de hoje? Nenhum deles. Não tem credencial apostólica. Eles não têm credencial apostólica. Então, se eles não têm credencial apostólica, não tem nenhuma autoridade sobre ninguém. E segundo, os apóstolos rejeitaram a proposta de Simão. Os apóstolos vão dizer na frente, no próximo ponto, dizendo, o teu coração é cheio de fé, de amargura, como é que tu pode achar que tu pode comprar o poder de Deus? Esses são os nossos apóstolos, lá do passado, disseram isso. Os apóstolos de hoje não, disse, bota dinheiro para cá. Que para cobrir você, eu preciso de dinheiro mesmo. Os apóstolos antigos disseram, não senhor, você é louco. Os de hoje querem. Isso é simonia. Está sendo praticada hoje, dentro das igrejas. Então, qual é a aplicação para nós? Onde está o nosso interesse mesmo, meus irmãos? Onde está o nosso interesse? Onde há interesse, não há redenção, não há conversão. O interesse genuíno, verdadeiro, tem que ser para se formar ao caráter de Cristo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é ferramenta, é Senhor. O Espírito Santo não é acessório que eu uso e abuso. Não, ele é meu Senhor. Nós temos que entender isso. E nós queremos usar o Espírito Santo para demonstrar o nosso poder. Isso demonstra claramente que muitas vezes eu e você podemos namorar com a simonia. Queremos usar o Espírito Santo a nosso bel prazer. Ah, pastor, mas eu nunca fiz proposta de comprar o poder do Espírito Santo de Deus. Mas você já pode ter orado, pedindo para que ele faça somente a sua vontade e não a vontade do Senhor. Você pode estar orando errado hoje. Você pode estar orando assim, ó. Senhor, faça isso. Ok. Senhor, eu preciso disso. Ok. Mas sempre conclua, seja feita a tua vontade. Lembre-se quando estiver orando, você não manipula o Espírito Santo de Deus. Você é servo do Espírito Santo de Deus. Ninguém compra o Espírito. Ele age livremente,
Onde ele quer, quando quer, e você não bota ele numa caixinha. Ele tem que agir do seu jeito, da sua maneira. Você não estabelece condições ao Espírito. Ó, Senhor, se o Senhor não responder até tal data, eu vou considerar que o Senhor não quer. Você está demonstrando condições de como ele tem que operar. Ele é livre. Ele não vai operar dentro dos seus termos. Ele vai operar livremente dentro dos termos dele. E você e eu temos que orar pedindo para que nós nos conformemos à sua vontade. Esse é o ponto. Para que a gente se quebrante e diga assim, Senhor, eu quero tanto, Pai, mas eu não posso ir contra a tua vontade. Então faça a tua melhor. A tua é melhor do que a minha. Então cuidado, que às vezes você não está pagando pelo Espírito, mas quer comandar o Espírito. Às vezes você está sendo uma simonia diferente, mas continua sendo. Continua sendo. Por que eu posso estar perto do Evangelho e longe da salvação? Quarto ponto. Porque falta arrependimento verdadeiro. Às vezes a gente está dizendo que está arrependido, nós não estamos. Veja os versos 20 ao verso 24. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom do Espírito. Veja, os apóstolos não aceitaram a proposta de vender o poder do Espírito. Os apóstolos, supostos apóstolos de hoje, querem dinheiro. Os daquela época, os verdadeiros, disseram, não, senhor, o teu dinheiro seja para ti, para a tua perdição. Pois julgastes adquirir por muito dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério. Por quê? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, que resposta esdrúxula. Respondendo, porém, Simão, lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Meus irmãos, Pedro diz a Simão, o teu coração não é reto. Pedro diz a Simão, estás em fel de amargura. Tu quiseste comprar uma coisa que não se compra. Pedro está dando um duro discurso contra Simão. E ele está mostrando a Simão o pecado de Simão. O que é que Simão faz? Por favor, ora para que não aconteça nada de mal comigo. Como assim? Mostrando claramente que aquilo que ele creu não foi arrependimento sincero e verdadeiro. O arrependimento sincero quando alguém nos confronta com a palavra do Senhor, como Pedro fez, e dizendo a ele, arrependa-te. O que é que a gente faz? A gente cai quebrantado e diz, Pedro, por favor, ore por mim, e eu quero orar com você para eu pedir perdão do meu pecado. Eu pequei contra o Senhor. É assim as conversões verdadeiras que estão registradas nas Escrituras. As pessoas abrem a boca e dizem, eu pequei contra o Senhor. As pessoas não abrem a boca para dizer assim, olha, pede para ele não mandar fogo lá do céu. Pede para ele não acontecer essas coisas sobre minha vida. Mostrando claramente que Simão não tem arrependimento sincero nenhum. A ausência de arrependimento genuíno revela a ausência do novo nascimento. Ele não nasceu de novo, ele não se encontrou de fato com Cristo. O Espírito Santo não mudou a vida dele, porque ele continua simplesmente olhando para ele. Ele está preocupado só com ele. Ele queria poder, ele queria comprar o poder e agora ele está com medo de receber um castigo. Mas ele não tem arrependimento. Meus irmãos, nós podemos viver da mesma maneira. Deus te corrige, me corrige. Deus fala comigo, fala com você. Deus manda pessoas, levanta as pessoas. As pessoas falam com a gente. As pessoas confrontam a gente com a palavra. E a gente só pede uma coisa, Senhor, tenha misericórdia. Não manda esses castigos todos, não. Nós precisamos de arrependimento sincero, meus irmãos. Arrependimento e fé, duas coisas que não só servem para a conversão, mas também para a santificação. Arrependimento e fé é para a conversão, sim, mas elas têm que acompanhar a gente no processo de santificação. O Evangelho não negocia o pecado.
onde não há arrependimento, não houve conversão verdadeira. Pecado tem que ser confessado, sentido. Arrependimento verdadeiro tem que produzir mudança de comportamento. Esse arrependimento que diz, eu estou arrependido, e não muda nada. Eu estou arrependido, mas ninguém vê mudança. Que arrependimento é esse? Eu estou arrependido, mas não há mudança de comportamento. Eu estou arrependido, mas não há reparo de danos. Zaqueu, quando se arrependeu, restituiu o dano. Então, entenda, tudo que a gente faz que causa problema na vida das pessoas que a gente se arrepende, a gente tem que buscar o dano, corrigir o dano. Portanto, meus irmãos, quando a gente diz que há arrependimento e não há mudança de comportamento da nossa parte, o nosso arrependimento não é sincero, não é verdadeiro. E é por isso que a gente pode estar perto do Evangelho, mas longe da salvação. E a última coisa, o ponto 5 que está aí, que é uma coisa que, graças a Deus, para a gente estar expondo Atos. Nossa igreja, Tampa Bible Presbyterian Church, em uma de suas expressões de quem somos, é que ela é uma igreja reformada, uma igreja confessional e uma igreja missional. E Atos nos dá a oportunidade de falar todos os domingos sobre isso, sobre missões. E veja que coisa interessante como é que se fecha um texto, uma passagem, coisa extraordinária Lucas faz aqui, como se fecha uma passagem que está se tratando de um problema tão sério como simonia e apontando que a missão tem que continuar. Veja como é que se fecha. Eles, porém, eles quem? Os apóstolos, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e faziam o quê? E evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Tem falsas conversões no meio da igreja? Tem. Tem vários problemas que a gente tem que lidar aqui? Tem. Tem várias situações que a gente tem que organizar? Tem. Tem muita coisa para estruturar? Tem. Tem muita coisa para fazer? Tem. Tem muito pecado para ser tratado? Tem. Mas tem uma coisa que não pode parar na vida da igreja: evangelização. Missão o tempo todo. Eles estavam enfrentando o problema de simonia, ok. Resolvemos não, tratamos aquele problema lá de Simão, ele deve continuar lá, não sei se ele vai melhorar ou não, mas nós temos que continuar anunciando o Evangelho. A gente às vezes para quando enfrenta o problema de Simão. A gente tem um Simão aqui dentro da igreja, e a gente fica em torno dele, fica preocupado com ele. Às vezes tem um Simão, tem um Sambalate, tem todos aqueles que tentam impedir a obra do Senhor aqui dentro. Aí a gente fica preocupado com essas pessoas. Não, o Evangelho tem que continuar. O Evangelho não diz, resolve primeiro e prega depois. Não, resolva e pregue simultaneamente. Veja, eles estão enfrentando um problema de simonia e continuam evangelizando. A missão continua, esse é o ponto 5, apesar das falsas conversões. Jamais essa igreja deve parar de pregar o Evangelho, porque está cheio de problema aqui dentro. Nosso foco é o Evangelho. Nosso foco é pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso foco é dizer que em Cristo há mudança, há salvação. No nome do Senhor Jesus, nós podemos mudar. E nenhuma falsa conversão aqui dentro tem que nos parar. Nenhum problema aqui dentro tem que fazer com que a gente diminua o ritmo. O ritmo é pregar o Evangelho, o ritmo é missão, o ritmo é simultaneamente Jerusalém, Samaria, confins da terra, até o dia que o Senhor voltar. Nós não podemos parar. Nós não vamos parar porque nós somos movidos pela força do Senhor. A igreja não para. Falsos profetas se levantam, essa corja de falsos profetas, de novos apóstolos, dessa corrente da nova cobertura apostólica, eles estão aí, eles estão prejudicando a igreja, mas nós continuamos a pregar o Evangelho. Porque nós acreditamos no poder que existe no nome do Senhor Jesus. A mensagem é ilógica. Alguém que tinha se encarnado, um Deus que se encarnou, um Deus que se fragilizou, um Deus que morreu, um Deus que ressuscitou. Essa mensagem é ilógica para os nossos dias, mas ela é cheia de poder. É que faz homens grandes e mulheres grandes se quebrantarem e dizer assim, nós precisamos desse Cristo. É isso que a gente tem que entender. Que a mensagem é simples, ela não é tão rebuscada, ela mostrando o seguinte, você não existe por você mesmo e você não conseguirá viver bem se não for na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Porque ele veio te salvar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a grande mensagem que nos anima, que nos encoraja, que faz a gente olhar para o mundo e dizer assim, nós não vamos parar. Essa é a mensagem de hoje. Você vai ficar olhando para a simonia? Tem falsas conversões? Tem. Tem problema aqui dentro? Tem. Mas você vai ficar olhando para isso? Se você ficar olhando para isso, você para. E nós temos que avançar, meus irmãos. Porque aí fora está branco para a ceifa. Os trabalhadores continuam pouco. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Eu estou pedindo que Deus levante aqui mais missionário. Mais liderança. Mais gente disposta a se vir. Para quê? Para quê, pastor? Você está dizendo isso? Tem tanta coisa para a gente organizar. Tem. E no poder do Senhor nós vamos organizar. Agora nós não podemos parar a obra. De jeito nenhum. Porque as almas estão se perdendo. E nós precisamos anunciar o nome do Senhor Jesus. Eu, quando estava estudando esse texto, me senti encorajado demais. Porque eu olho para a vida da nossa igreja e vejo o quanto ela é nova, ainda está se estruturando, por isso tem muito trabalho a ser feito, é verdade. Mas eu fico animado quando eu vejo o texto desse, porque é isso. É isso que a gente tem que entender. Nós não podemos parar diante das falsas conversões, das simonias da vida. Não, nós temos que continuar. Nós temos que avançar. Nós temos que entender que a igreja não deve se moldar ao evangelho para agradar corações não convertidos. A igreja não deve parar porque a gente tem uma estruturação toda para fazer. Sim, temos, porque se não tiver treliça, a videira não anda, é verdade. Mas eu tenho que preocupar com a vida da videira. Eu tenho que saber que tem pessoas lá fora querendo ouvir esse evangelho. É a única esperança que ela tem nessa vida e na morte. É que o Senhor Jesus encarnou e veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a paixão que tem que estar na nossa igreja. Essa é a paixão que deve mover a gente. Querer ver pessoas se juntando aqui, transformadas, restabelecidas, mudadas pelo poder do Senhor. Não pelo meu poder, nem pelo seu, que a gente não tem poder nenhum. Nós não temos nada para oferecer. A única coisa que temos para oferecer, como dizia João e Pedro, dois grandes apóstolos, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que nós temos para oferecer é o evangelho que levanta as pessoas e faz ela andar. Só isso. E por que nós vamos ficar parados aqui, olhando para um para os outros, dizendo, o nosso espaço não é bom, a iluminação é ruim, o louvor não foi tão legal assim, olha, tá faltando, tem gente que não está cooperando, tem gente que não está aqui. Se eu ficar olhando para isso, nós vamos morrer. Nós temos que resolver essas coisas enquanto a gente anuncia o evangelho. Isso é missional, isso é intencional, isso é igreja. O resto vira apenas instituição e morre. A missão continua, porque Cristo reina. Cristo reina. E Ele quer que a gente pregue o evangelho do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Simão queria poder de Cristo, sem o senhorio de Cristo. Não queira o poder que vem do evangelho sem o senhorio do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo recebe Cristo por inteiro. Eu quero Ele como meu Salvador, quero Ele como meu Senhor, e Ele é o meu tesouro supremo. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada. Lembre-se de uma coisa, e eu queria fechar com esse exemplo. Lembre-se que Judas Iscariotes caminhou com o Senhor Jesus, ouviu o Senhor Jesus, viu os milagres de Jesus, era tesoureiro do colégio apostólico, tinha a bolsa do dinheiro e não conseguiu comprar o dom de Deus. Judas Iscariotes tinha proximidade, mas não tinha conversão. Não queira apenas proximidade, queira conversão, queira mudança. Você pode estar perto, mas mesmo assim está longe. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus Cristo é essa ponte que liga você de volta a Deus, e você só pode por Ele.
Atos 8, 9 e 25 mostra que nem toda fé professada é fé salvadora. O coração é mais importante do que a confissão externa. O Espírito Santo não pode ser comprado nem manipulado. O arrependimento é indispensável e Cristo não divide sua glória com ninguém. Portanto, eu e você, depois de ouvirmos um sermão desse, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, não me deixe viver falsamente o teu evangelho. Eu quero ter uma conversão verdadeira. Eu quero ter transformação na minha vida. Eu quero que minha vida seja modificada mesmo. Eu não quero dar um discurso e viver outra coisa. Eu não quero falar e praticar outra. Eu quero que meu discurso, minha vida, estejam coerentes diante de ti, Senhor. Porque assim eu serei uma bênção para a tua igreja. Assim eu serei uma bênção para os meus irmãos. E assim eu suprirei a necessidade que existe de anunciar o evangelho. Que o Senhor nos ajude. Que Deus nos abençoe a sermos essa igreja vibrante, que glorifica o nome do Senhor, que está preocupado e focado em missão, está preocupado em salvar almas, e não apenas ficar aqui observando quem é ou quem não é. Vamos sempre ter falsas conversões, vamos sempre ter simonia, vamos sempre ter, nós vamos, cara, vamos, enquanto estivermos aqui, vamos enfrentar isso, o tempo inteiro. Quem não quer isso, não deve estar na igreja. Infelizmente, essa é a realidade da igreja no mundo caído. Agora, a maior virtude da igreja, a maior realidade, é porque nós temos um Deus que continua agindo dentro de nós, e sobre nós, e no meio de nós, com poder e graça. E é esse evangelho que a gente tem que amar a divulgar, porque é a única razão que a gente tem nessa vida. Qual a outra razão que nós temos? Nossa vida está acabando, está passando, ela é ligeira. O que nós temos? Apenas o Senhor. E louvado seja o nome dele, porque ele é o tesouro maior dessa vida. Ele é o centro daquilo que a gente